ligado? Funcionando. Bom, eu sou publicitário, mas eu fiz já algumas palestras sobre publicidade, sobre propaganda, mas eu me desafiei aqui a falar de uma coisa completamente diferente. Então, se for uma completa bosta, eu vi que tem um tempo aqui, aí eu vou virar um pouco, que se estiver muito ruim, pelo menos vocês sabem quando vai terminar. Eu acho que ajuda. Há 7 anos atrás, eu comecei a estudar publicidade aqui em Brasília. Eu tive que trancar, porque eu recebi uma proposta para São Paulo, e, enfim, São Paulo, o ritmo é completamente diferente daqui, principalmente publicidade, então eu decidi trancar. E quando me ligaram aqui da UNB, eu achei que de repente fosse para, sei lá, entregar um diploma, alguma coisa assim. Mas, felizmente, era muito melhor eu estar aqui falando com vocês no TED. E, embora minha mãe preferisse o diploma, provavelmente, eu ainda não tenho. Mas, na verdade, o convite aconteceu porque há 4 anos atrás eu estava aqui na universidade e eu estava contando um pouco da minha carreira, da minha história, das descobertas. E uma das alunas, na época, hoje, uma das organizadoras do evento, chamou a atenção dela algumas decisões e escolhas que eu tive que fazer muito cedo. Eu comecei trabalhando aqui em Brasília, trabalhei em 2 agências, depois fui trabalhar em São Paulo, trabalhei em Madrid, depois tive uma proposta para Moscou, trabalhei em 2 agências lá, que é onde eu estava agora, antes de vir para cá para o Brasil de novo. Fiquei quase 3 anos lá, então muita mudança, muito desafio, muito frio, se eu posso falar com certeza, quem já foi na Rússia sabe disso, adoraria estar de bermuda aqui, mas enfim. E tudo isso começou a acontecer quando eu tinha 18 anos. Então, foram algumas mudanças que, para mim, na época, eram muito grandes. E, aliás, desde muito cedo, eu tenho tomado algumas responsabilidades grandes, proporcionalmente grandes para mim. Eu, com 12 anos, tive uma empresa de 2 pessoas, era eu, de 12 anos, e o meu sócio, de 19. Uma empresa que digital, a gente fazia sites, eu cuidava da parte visual, era tipo de arte, designer, e ele trabalhava como gerente de projetos, atendimento, e enfim, como era uma empresa de 2 pessoas, ou seja, eu representava 50% da folha de pagamento inteira daquele conglomerado, eu tinha que ir em todas as reuniões. Então, quando ele ia para um cliente buscar o briefing, estava eu lá com a minha pastinha para anotar o que o cliente queria, etc. Teve até uma vez que eu lembro, a gente estava na igreja, e eu conheci na igreja, e um cliente ligou para ele e tal, falou que queria conversar a respeito de um site, de um projeto, não falou direito o que era, a gente pegou o carro e foi. E aí, chegando lá, a reunião era numa sex shop. E 12 anos foi a minha primeira experiência numa sex shop, não tive muitas, tá? Mas a primeira foi com 12 anos. E, bom, enfim, como ele tinha que me levar para esses lugares, como essas tiveram várias reuniões, né? A maioria foi em lugares que eu podia entrar, mas a gente teve várias reuniões desse tipo. E quando eu penso nisso, quando eu olho um pouquinho para trás, você me fala que eu vou ter uma reunião com um menino de 12 anos de idade, eu tenho que falar para ele do meu negócio, explicar para ele o que ele precisa fazer para a minha marca, eu ia rir, sei lá. Mas quando eu olho para trás, eu não imagino assim. Eu imagino, sei lá, alto, falando uma voz grossa, barba, cheio de credibilidade. E eu dificilmente imagino assim. Isso sou eu com 12 anos de idade. O interessante é que, assim, fora parece que eu peguei uma cigarra, escondi atrás e vou tacar com alguém, esse moleque era um moleque que precisava ir para a reunião, precisava sentar com o cliente, precisava sintetizar problemas e devolver com soluções. Essas eram coisas que eu tive que fazer desde muito cedo. E o interessante é que, por mais que eu
fosse assim, eu não era isso. Não era assim que eu me entendia, não era assim que eu me projetava. Tem um ditado que é muito legal que diz: você deve se vestir do trabalho que você quer, não do trabalho que você tem. E isso é muito bacana. Tem um amigo meu que um dia foi para a agência vestido de Buzz Lightyear. Acho que ele exagerou um pouco, mas hoje ele está super bem, trabalha com uma agência enorme em Londres, então provavelmente deu certo. Não é o Buzz Lightyear, mas deu muito certo. Isso é muito legal, porque eu me lembro que quando eu estava no terceiro ano, com 17 anos, eu já tinha uma história, eu já tinha trabalhado com algumas coisas, eu tinha uma coisa que se chama portfólio, que é uma seleção de trabalhos que você faz, e eu enfiei na minha cabeça que precisava entrar no mundo profissional urgente, eu estava com pressa para isso. E, enfim, eu comecei a fazer umas entrevistas, e, né, para mim era uma coisa super, completamente nova, tá? De frente com o cara que podia assinar minha carteira, era super diferente. Já tinha tido responsabilidades profissionais antes, eu venho dos sex shops, mas na de frente com o cara que podia assinar minha carteira e me pagar todo mês era completamente diferente. Nessa bateria de entrevistas foi um monte de frustração atrás de frustração. Assim, me achava um pouco, enfim, não queria colocar cara naquela idade, menos de 18 anos para trabalhar e tal. E aí eu vi que tinha alguma coisa errada, assim, eu comecei a ver que eu estava oferecendo o passado, o que eu era ou o que eu fui até aquele momento ali. E aí eu tive um insight de falar, eu sou novo, eu posso ser muita coisa, o que eu posso ser é muito mais importante do que eu sou, com certeza. Então eu tive a ideia de colocar um trabalho para trás e um atrevimento para frente. Então nessa última agência, a última entrevista que eu tinha, que era inclusive a agência que eu mais queria entrar, a agência mais criativa, inclusive um dos sócios está aqui, o Ezio, a agência Mr. Brain. Eu cheguei nessa agência para fazer entrevista e a primeira coisa que eu falei para um outro sócio, o André, foi: olha, o trabalho é um pouco, é terrível, mas eu não posso sair daqui sem emprego, eu preciso estar aqui, eu tenho certeza que eu vou ser um cara que você precisa aqui dentro. Eu tenho certeza absoluta disso, não posso sair daqui sem emprego. E, enfim, pelo trabalho, começou a olhar, e disse: bom, realmente não é tão ruim assim, e eu acho que eu vou ter que te dar um emprego. Ele falou exatamente essa frase: no final, me deu um emprego. E daí começou uma descoberta minha, um grande laboratório na minha vida frente a algumas coisas maiores do que eu. Assim. Eu comecei a ver que o que eu sou não importa. O presente, ele é passado o tempo inteiro, né? A cada segundo o presente vira passado. O que importa é quem eu sou, quem eu quero ser. E como o meu atrevimento me torna capaz de tomar posse dessa identidade que eu assumo para mim. Tem um anúncio da Nike que eu gosto muito, que diz exatamente isso, né? Eu acredito muito que atrevimento é a sua capacidade de acessar no seu emocional isso fisicamente. E é praticamente nisso que esse talk aqui se resume, em como atrevimento é construído de matéria, é físico, não é um ventinho. A gente tem uma dificuldade de falar entre físico e emocional, isso parecem duas coisas diferentes. Na verdade, não é. Se eu te der uma pílula, eu consigo te fazer feliz, triste, irritado, calmo, com medo, coragem. Uma pílula perfeita de matéria, eu consigo gerar em você sentimentos, ou seja, isso tudo é físico. É por isso que o cachorro, por exemplo, ele sente quando você tem medo. Assim como o cachorro, nós também somos animais. Então, mais do que comprovadamente, a sua postura ou a forma com que você se coloca e se projeta, isso exala, isso é físico, isso causa um impacto nas pessoas. Tem psicólogos que dizem que os primeiros 5 minutos da sua relação com uma pessoa vai definir 90% de como essa relação é. Tem alguns, inclusive, que são mais radicais e dizem que isso acontece no aperto de mãos. Então, no aperto de mãos está definido ali como é a sua relação com uma pessoa. A gente vê como que isso é super, super, super forte. E eu venho testando isso na minha vida em vários momentos, desde as reuniões com cliente de leite até ter que apresentar campanhas para ministro, para presidente de empresa, para russo, na lista da Forbes, tudo. Não importa nem um pouco quem esses caras são. Do mesmo tanto que não importa quem eu sou. Tudo o que importa ali naquela reunião, naquele momento, naquela situação,
é quem eu me faço ser. É quem eu me coloco, eu me projeto para ser fisicamente. E quando essa projeção acontece, você tem... Não tem jeito, tanto o cachorro quanto o bilionário russo, eles respondem a esses estímulos físicos. E é bacana que o conceito biológico de vida é esse, né? Resposta a estímulos. Cheio de professor aqui, por favor, não taque uma pedra se estiver errado, mas está certo. O conceito biológico de vida é resposta a estímulos. É legal que quando você gera resposta a estímulos, na verdade você está gerando vida, e vida porque você quiser. Você tem esse poder, o poder de criar vida fisicamente, só de se projetar de uma forma específica. Outro conceito físico também é que um corpo grande, um corpo maior, atrai um corpo menor. Isso é uma coisa que a gente sabe, o mestre Hugo também disse isso aqui. Eu, por exemplo, atraio esse anel. Então, se você colocar esse anel na minha frente por alguns milhares de anos, ele provavelmente vai se mover um pouco em volta de mim. Quando eu me faço grande, eu tenho a capacidade de atrair coisas, atrair o que eu quiser. Eu passo a controlar eventos. E, de novo, você estudou em física, você estudou em religião, em filosofia. Geralmente a gente acha que essas coisas são espirituais ou uma coisa muito longe, né? Ouvir o talk da Maria Paula, por exemplo, até do mestre Hugo, parece que é uma coisa distante, mas isso tudo é físico e acontece fisicamente. É engraçado que em todas essas situações, conforme eu fui me atrevendo, dando um passo para frente, isso acabou sendo motorizado, isso foi se automatizando. E foi aí que, quando você faz isso voluntariamente, se coloca à prova ou se coloca diante de desafios, você acaba entrando numa esfera que é muito estigmatizada, chamada prepotência. Se eu te pergunto rápido o que é prepotência, provavelmente você vai me dar um monte de sinônimo de arrogância, enfim, vaidade, soberba. Mas o que a gente esquece é de voltar um passinho antes, desconstruir a palavra e entender o que ela quer dizer. Prepotência é potência antes. É potência sem ser ainda. Né? E quando eu entendo que eu ainda não tenho essa potência, eu automaticamente entro num processo de humildade ao mesmo tempo. Isso é meio paradoxo, né? Mas a humildade ou a prepotência, ela precede a humildade, né? Justamente porque eu entendo que ainda não tenho essa potência, que eu preciso projetá-la, né? Eu ainda não possuo, por isso eu preciso projetar essa prepotência. A prepotência, uma pessoa prepotente é terrível, é arrogante, é soberba, é tudo isso que a gente realmente acha no senso comum. Mas uma pessoa que tem prepotência, que não é prepotente, mas que consegue acessar traços dessa prepotência, é super importante, porque ela consegue motorizar esse movimento de atrevimento. Isso é super importante. Se você coloca simplesmente só essa estrutura, você pode achar que, sei lá, de repente você está passando na frente do hospital e você vai se atrever a ser médico e a sua prepotência vai te fazer ser capaz de fazer uma cirurgia. Não é bem assim que funciona. Por isso que, com certeza, a última esfera e que faz parte de toda essa estrutura é competência. Se atrevimento é eu ser capaz de olhar para uma porta que eu não vi antes, por não me enxergar grande o suficiente e dar esse primeiro passo, a prepotência, ela cria e materializa o chão para você poder andar. Mas a competência é o mais necessário para você poder dar movimento e seguir andando. Isso o que seria o longo prazo. A competência, ela te estabelece nessa caminhada. A minha humildade deixou bem claro para mim que dificilmente, muito provavelmente eu estaria de frente para essas letrinhas aqui, mas de costas para elas, falando alguma coisa, talvez não, mas foi justo por causa desse traço de prepotência, por motorizar atrevimentos na minha vida, que eu achei que eu podia vir aqui, bolar um monte de teoria louca, trazer aqui para vocês e podia fazer. Era isso.